Em um mundo que valoriza a autopromoção, a competição e a busca incessante por status, há uma virtude que parece esquecida, mas que carrega um poder transformador. A verdadeira força está justamente em quem sabe se colocar em último, para que Deus o coloque em primeiro. Porque aos olhos do céu, o maior não é o que domina, mas o que serve. A verdadeira força está justamente em quem sabe se colocar em último, para que Deus o coloque em primeiro. Porque aos olhos do céu, o maior não é o que domina, mas o que serve. Humildade. Eis a chave que abre portas que o orgulho jamais conseguirá destrancar. A humildade atrai o favor de Deus, sustenta relacionamentos e edifica uma vida firme mesmo em tempos difíceis. E quem a encontra descobre o caminho para uma vida verdadeiramente abençoada. Bem-vindo ao canal Motivação Bíblica. Aqui, cada palavra busca acender a fé e conduzir à verdade eterna da Palavra de Deus. Neste vídeo, um convite poderoso: redescobrir a humildade como fundamento de uma vida plena e aprovada por Deus. A Bíblia está repleta de promessas associadas à humildade. Provérbios 22 diz que o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Tiago afirma que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O próprio Jesus declarou que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade, portanto, não é apenas uma atitude. É uma condição espiritual que gera frutos eternos. Ser humilde não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. É reconhecer que tudo que se tem e tudo que se é depende da graça de Deus. É caminhar sem a necessidade de aplausos, porque a aprovação do Pai já basta. É falar pouco de si e muito de Deus. É saber que se está de pé, é porque a mão divina sustenta. Na prática, a humildade se expressa em ações simples e profundas. Perdoar quem ofendeu. Ouvir mais do que falar, admitir quando erra, tratar o outro com respeito, independente da posição ou aparência. Servir sem esperar reconhecimento. Reconhecer que sem Deus, nada se pode fazer. A humildade transforma o coração e transforma o ambiente. Onde há humildade, há paz. Onde há humildade, há reconciliação. Onde há humildade, há crescimento. O orgulho cria muros. A humildade constrói pontes. O orgulho endurece. A humildade amolece. O orgulho afasta. A humildade aproxima. Jesus é o maior exemplo de humildade. Sendo Deus, esvaziou-se de sua glória. Fez-se servo, lavou pés, carregou cruz e entregou a própria vida por amor. E ensinou que o caminho do reino é o oposto do mundo. Quem quiser ser o maior, deve ser o menor. Quem quiser ser exaltado, deve se humilhar. A humildade protege o coração da soberba e da vaidade. Impede que o sucesso suba a cabeça e que a dor endureça a alma. Permite aprender com todos, crescer em qualquer estação e ouvir a voz de Deus com clareza. Porque Deus se revela aos humildes, mas silencia diante dos altivos. Em Filipenses 2, Paulo exorta: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade considerem os outros superiores a vocês mesmos. Esse conselho não é apenas nobre, ele é prático. Ajuda no casamento, no trabalho, na liderança, nas amizades. Onde há humildade, há espaço para Deus agir. Humildade não é fraqueza, é sabedoria, é maturidade, é discernimento, é dizer não ao impulso de estar sempre certo, de sempre vencer discussões, de sempre se exaltar. É viver com leveza, com simplicidade e com paz. É importante lembrar que a humildade começa no coração. Pode haver palavras suaves e gestos gentis, mas se o coração estiver inflado de orgulho, logo isso será revelado. Por isso a oração constante deve ser: Senhor, dá-me um coração humilde e quebrantado diante de Ti. O salmista mais conhecido da Bíblia, o homem segundo o coração de Deus, foi exaltado porque se humilhou. Em seus salmos, a confissão, reconhecimento e dependência. Quando caiu, não se escondeu. Quando pecou, se arrependeu. Quando alcançou a vitória, atribuiu o mérito ao Senhor. Essa é a postura que move o coração de Deus. A humildade também prepara para o cumprimento de promessas. José, antes de governar o Egito, foi humilhado, traído, esquecido, mas permaneceu firme. E quando chegou ao trono,
não se exaltou. Entendeu que tudo vinha de Deus, por isso Deus o usou para salvar muitos. Moisés, que conduziu o povo do Egito ao deserto, é descrito como o homem mais humilde da terra, e foi justamente por essa humildade que Deus falava com ele constantemente e o instruía. Humildade gera intimidade com Deus. Quem se humilha diante do Senhor recebe revelações que os arrogantes jamais ouvirão. A exaltação bíblica não é apenas posição ou honra, é crescimento, maturidade e cumprimento de propósito, mas só vem no tempo certo. E esse tempo é precedido por quebrantamento. O mundo valoriza a aparência. Deus valoriza o coração. O mundo exalta os que se autopromovem. Deus exalta os que o reconhecem em todos os seus caminhos. O mundo recompensa o desempenho. Deus recompensa a obediência, e a humildade é a marca dos obedientes. Quem é humilde não precisa provar nada a ninguém. Vive livre da comparação, do orgulho e da ansiedade de aceitação. Encontra segurança em Deus, e essa segurança permite avançar sem medo, servir com alegria e amar sem medida. Para cultivar a humildade, é preciso intimidade com Deus. Tempo na palavra, tempo em oração, tempo em silêncio. É preciso deixar o Espírito Santo moldar o caráter, tirar o que é vaidade, corrigir o que é altivez e plantar mansidão, compaixão e dependência. Também é necessário vigiar. O orgulho é sutil. Pode surgir no elogio, na conquista, na comparação. Por isso, o humilde verdadeiro examina o coração com frequência e pede a Deus olhos espirituais para enxergar onde precisa ser transformada. A humildade não apaga a luz, mas impede que ela venha cegar. Não nega os dons, mas os consagra. Não rejeita a liderança, mas a exerce com temor. Porque quem lidera com humildade, lidera como Cristo. A vida abençoada não é fruto do acaso, é resultado de uma postura constante de rendição a Deus, e essa rendição se expressa por meio da humildade. Ela não atrai apenas bênçãos materiais, mas paz, sabedoria, direção, cura e favor. Por fim, vale lembrar, a humildade é um processo, um exercício diário, um caminho de aprendizado constante. Mas é também um convite de Deus, um chamado para viver de forma leve, verdadeira e profunda. Quem aceita esse convite, encontra descanso para a alma e propósitos maiores do que pode imaginar. Se esta mensagem falou ao coração, inscreva-se no canal Motivação Bíblica. Ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que edificam e fortalecem a fé. E compartilhe esta reflexão com alguém que precisa redescobrir o poder da humildade. Porque quem anda com humildade anda com Deus. E quem anda com Deus nunca caminha sozinho.